Eu e o pastor João Flávio, uma vez, quando o grupo Voz da Verdade, eles estavam no auge. Então foram convidados aqui, fizeram um show no Palestra, um Fest Gospel e tal. Sim. E eles fizeram um show no Palestra. Então nós ficamos sabendo, e aí eu combinei com o pastor João Flávio. João, vamos fazer o seguinte, vamos fazer alguns folhetos sobre as heresias do Voz da Verdade e vamos panfletar lá nesse show deles, que era um antigo Palestra, né, que hoje não tem mais. E aí chegamos lá para panfletar e tal. Você acredita que nós quase apanhamos dos crentes? Meu Deus. Quase apanhamos dos crentes. Eles mandaram segurança, não deixar a gente ficar próximo ali às imediações da entrada. E nós ficamos na rua, próximo ao semáforo ali, panfletando. Aí chegava um ônibus e íamos lá e panfletava e tal. E aí quase apanhamos, uma vez quase apanhamos. Sim. Isso ele nunca me contou. Ele não contou. Ele contou, mas tem muito caso. Ele contou que teve um negócio assim com Voz da Verdade, mas ele não contou a fundo assim. Isso comigo. Agora, ele sozinho teve outras histórias que vocês podem aí tirar dele que... Sim. Nossa, falar, João, senta que lá vem história. Aí tem história, hein, cara. Tem muita história. Primeiramente, o advogado que mais trabalha no Brasil, né? É o advogado de advogado de vocês. E outra coisa, eu quero me retratar aqui, o senhor me perdoa, porque eu não lembrava dessa... O senhor também é fundador do CACP. Sim, eu sou cofundador, junto com o pastor João Flávio. De colocar esse adjetivo exatamente. Também, não, mas que isso. Não. Hoje, na verdade, quem toca de fato e de direito o CACP é o pastor João Flávio. Sim. Né? Então, e tem uma outra história também que é muito interessante, que quando nós fundamos o CACP, começamos a produzir algumas pesquisas, fazer alguns debates, e aí a gente sentiu a necessidade de nos municiarmos academicamente. Olha, a gente precisa fazer algum curso na área da ciência, ciências humanas, alguma coisa para apologética. Sim. E aí o pastor João Flávio foi fazer história no Dom Bosco, na faculdade Dom Bosco. E ele se formou em história justamente por causa dos adventistas. Que legal. Justamente por causa de uma doutrina chamada Teoria do Santuário, que é de 1844 lá. E ele se formou justamente por causa disso. Ele se formando, quando ele estava na faculdade, o CACP ficou na minha mão. Então eu tocava, eu que publicava os artigos, respondia e-mails, enfim. Sim. Aí ele se formou, aí eu entrei na faculdade. Aí passei para ele. Aí eu me formei em Ciências Sociais e com especialização em Sociologia. E aí depois ele tocou. Aí depois eu fui para outro lado, mas sempre trabalhando no CACP. Mas, na verdade, quem toca o CACP hoje é o pastor João Flávio. Eu dou poucas contribuições ali. O senhor estudou Sociologia e não virou esquerdista. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. A apologética salvou a minha alma. Cara, porque a minha sala de aula era uma sala... Aliás, a minha sala não. A faculdade era de esquerda. Total. Faculdade era de esquerda. Posso falar o nome? Pode. Manda bala. Se o seu advogado não se importar de defender a gente de graça, fica... Não, manda bala. Tranquilo. Ainda não é crime falar que você é de esquerda, né? Sim. É a Faceres. Antigamente, hoje a Faceres é só uma faculdade de medicina. Os outros cursos acabaram, mas quando ela começou, tinha diversos cursos. A minha esposa se formou lá também, tá? E o meu curso de Sociologia era curso de esquerda. Sim, total. Na verdade, Ciências Sociais, né? Era um curso de esquerda, todos os professores eram de esquerda, a grade curricular era de esquerda, os livros eram todos os autores de esquerda, Hobsbawm e a Escola de Frankfurt. Nossa. Cara, e os alunos... Tinha uma galerinha da minha sala, cara, que era, sim, comunista de carteirinha. Que ano foi isso? Desculpa. Isso em 2009, nossa, por aí. Nem estava em ascensão como está hoje, por 2000, conta não, da mídia. 2009. Ali era esquerda, era comunista de verdade. Era. E os caras, tinha um deles que já faleceu, bem conhecido aí, não vou citar o nome dele, que era ateu, tinha uma galerinha que era ateia ali e tal, porque... Falar que comunista não é ateu é quase um pleonasmo, né? Falar que é ateu é quase um pleonasmo. E ali a gente teve altos debates, cara. Teve uma vez que a professora teve que parar a aula. Por quê? Porque
a gente fazia seminários para refutar um ou outro. Nossa, que legal. Eu lembro uma vez que estava essa guerra que está hoje, né? Israel e Palestina ali e tal. Eu não me lembro qual país ali que estava guerreando com Israel. E aí eu lembro que eu cheguei no corredor da faculdade e tinha um monte de cartaz metendo pau em Israel. Eu comecei a ler os cartazes. Eu falei assim, isso aqui não condiz com os fatos, né? São evidências seletivas isso aqui. E aí eu peguei alguns fatos sobre Israel para contestar aqueles cartazes, fui lá e colei também. Colei junto, porque todo mundo estava colando, democrático. Eu achava que a faculdade era democrática. Sim. Né? E aí colei lá, tal. No outro dia eu cheguei, cadê os meus cartazes? Eles arrancaram os meus cartazes, cara. Arrancaram meus cartazes. É um engano achar que na faculdade você tem democracia de pensamento. Não tem. Eu vivi isso na pele. Não tem democracia de pensamento. O pensamento hegemônico é de esquerda. É de esquerda. Sim. Eu vivi isso. A minha esposa viveu isso no curso dela, que ela fez assistência social. Ela é formada em assistência social. E ela teve altos debates com os professores dela. Eu tive debates com um professor esquerdista, na pós-graduação já, que era coordenador do curso da minha esposa. Era o cara que gostava de humilhar quem era religioso, quem acreditava em Deus. Não, se eu for parar para contar que a gente fica aqui, ó. E era uma família. Mas é muito interessante. Agora, não te interrompendo, já te interrompendo. Apologética, ela foi assim, a salvação para mim. Porque eu já fui com um arcabouço de conhecimento do que era o marxismo. Sim. Eu lembro uma vez, eu estava dentro do ônibus, eu estudava, saía da faculdade e ia trabalhar. Trabalhava a noite inteira, cara. Nossa. Foi bem corrido. E aí um dos alunos falou assim, você é cristão? Eu falei assim, sou cristão. Mas você tem certeza que quer fazer ciências sociais? Eu falei assim, sim, quero fazer ciências sociais. Porque é o seguinte, quem faz essa matéria deixa de ser cristão. Eu falei assim, é mesmo? Interessante, né? Vamos ver então. Isso no primeiro semestre. Primeiro semestre já recebi esse bem-vindo, bem calórico, assim, bem acalorado. E aí, passei os 3, 4 anos, só debate. Mas eu aprendi bastante. Conheci mais o que era a esquerda, né, o pensamento de esquerda. Mas eu fui preservado, graças a Deus, né, pelo conhecimento teológico e apologético que eu já tinha.